Você não quer se apresentar? E aí, o Eduardo, o Marcelo? Sim, eu vou deixar o Du se apresentar primeiro, depois eu me apresento. Vai lá, Du. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Godoy. Eu estou baseado em Ribeirão Preto, né? Sou natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Até dizem aí que a Califórnia é brasileira, né? Eu, até de É. formação, eu sou bacharel em turismo, na verdade. Né? Trabalhei muitos anos aí na área do turismo, né? Um pouco na aviação e tal. E aí, até por conta do inglês, é, a língua sempre foi assim algo, trabalhar com estrangeiro, morei fora, voltei, morei em alguns estados do Brasil. Eu acho que tem uma ligação aí com o paisagismo, que são as paisagens, né? De fato. Sim. Então, o relevo, o clima, né? Conforme a gente vai passando por estados, aí a gente vê biomas diferentes, né? Fizemos visita técnica aí no litoral de São Paulo, na época da faculdade e tal, então tudo isso aí me fascina bastante, né? A vida nos lugares através do paisagismo. E hoje eu trabalho eu cumpro um papel na Re-Earth, né? A gente tenta eu faço um pouco mais da parte imaterial, mas até por isso entrei em contato com vocês aí para aprender cada vez mais em campo, né, como as equipes trabalham lá. Preparei aqui uma apresentação breve para falar sobre a empresa, em que áreas nós atuamos, as divisões da empresa, e também separei ali para o final um projeto que a gente realizou, que fizemos a conversão completa de que antes era um sistema de aspersores, era uma propriedade multiresidencial que não tinha muitas plantas, então, com o orçamento, né, que veio, nós fizemos toda a instalação de planta e a conversão para o sistema de gotejamento. Legal, legal. Já nos ansiosos. Prazer, Eduardo. Prazer. Eu sou o Rodrigo, Tô- sou natural de São Paulo, fui criado em Campinas, interior de São Do Paulo, lado também. do ladinho Vizinho. de vocês, vizinho. Vim muito novo para os Estados Unidos, com 18 anos. Depois passei um período no Brasil também, mas moro na Califórnia de 2000, então fazem 26 anos, né? Já fez 26 anos. A gente fundou a Re-Earth em 2018. Eu venho, na verdade, minha história com o paisagismo, ela começou através da iluminação. Como light designer, a gente tinha, minha família vem de comércio de iluminação e a gente fazia paisagismo, sempre me encantou. A gente fazia muito a parte da iluminação do paisagismo. A gente pode conversar depois um pouco sobre isso também, tanto não só paisagismo, mas comercial e industrial também. E depois fui entrando, né, na área de paisagismo como landscaping designer, né? E, e a gente fundou a Re-Earth. A Re-Earth, ela foi uma das primeiras, se não a primeira empresa nos Estados Unidos a ser 100% elétrica, né, para serviços de manutenções de paisagismo. A gente não só executa projetos em paisagismo, mas a gente tem todo um departamento de manutenção de paisagismo, né? E aí entra os departamentos de irrigação, entra os departamentos de iluminação e dentre outros. Como vocês podem ver nessa foto, a única maneira que a gente consegue executar esse trabalho de 100% elétrico, né, com os equipamentos 100% elétricos, é através desses carros que a gente construiu, essas vans, né? Elas têm um sistema igual da Tesla, de bateria interna, a captação solar, né, e os inversores que fazem com que a gente consiga prestar serviço para essas grandes comunidades, para as cidades e para os municípios, né? Que é o nosso foco, né? E é bem bacana, é um sistema bem legal, porque a gente foi um dos primeiros a fazer esse trabalho aqui na Califórnia e praticamente nos Estados Unidos. A nossa empresa, já há alguns anos, a gente vem prestando consultoria para algumas cidades, alguns estados e alguns municípios, alguns condados. Os Estados Unidos, ele, desde 2022, ele vem lançando alguns carbon credits, que são aqueles créditos de carbono
né? Carbono. Para tentar diminuir a poluição e eliminar esses equipamentos de two strokes, né? Que é aquele motor como chama? Duas fases? Dois tempos. Dois tempos, Dois obrigado, tempos. Marcelo. Esse motorzinho de dois tempos, que ele é altamente prejudicial, não só pro funcionário, né, que trabalha com essas máquinas o dia inteiro, Claro, né? mas também para eliminar esses poluentes, né? Estudos aqui nos Estados Unidos, ele mostra que um assoprador, né, um blower de dois tempos ligado por 1 hora, ele gasta e ele polui equivalente a um carro dirigindo, vamos dizer, de Los Angeles a Las Vegas, indo e voltando, né? Vamos dizer assim. Nossa, Vamos dizer que saindo de São Paulo ao Rio de Janeiro, indo e voltando, o motor de dois tempos, ele polui tanto ou mais do que um carro fazendo esse percurso aí de 800 mil quilômetros, né? E por conta da gente ter sido um dos pioneiros a trabalhar nesse mercado, o governo ele lançou incentivos aqui nos Estados Unidos para que os jardineiros, né, pudessem trocar os seus equipamentos por equipamentos elétricos, e eles estavam dando vouchers, o incentivo de até 70% de desconto nos equipamentos, né? Então, os Estados Unidos ele alocou 27 milhões de dólares aqui para ajudar os pequenos empresários, pequenos e médios empresários na época, e a gente foi responsável, na verdade, por construir esse programa e por educar a, educar a gente fala que a gente saiu pelos Estados Unidos educando o nosso competidor, né? Mas foi exatamente o que a gente fez, foi levando educação para o povo, falando que era possível trabalhar 100%. Então, essa van que vocês viram, a gente tem algumas delas, né, uma frota delas, e elas viajaram aí quase que todo os Estados Unidos, mostrando que sim, era possível, né? Que sim, tem um investimento, que sim, o governo estava ajudando, né? E a gente teve contrato não só com o governo da Califórnia, então viajamos todos os condados aqui da Califórnia, mas também com Washington, D.C., com Maryland, com Alabama, com Colorado e diversos outros lugares aí, né? Uhum. E acho que isso resume um pouquinho da apresentação aqui. Nossa, só o Eduardo construiu alguns slides, né? Dentro dessa mudança que a gente trouxe para o mercado, foi uma mudança bastante interessante, como eu disse, não só por conta da poluição, mas também pensando no bem-estar do funcionário, né? A gente, nesse tempo de jornada, a gente tem um grupo de pessoas, de colaboradores muito fiéis que vem trabalhando com a gente, porque muitos deles não querem nunca mais voltar a trabalhar com a gasolina, né? Tá. Na verdade, no estado da Califórnia, hoje não é nem mais permitido você trabalhar com gasolina, né? Tem alguns condados ainda que estão em fase de transição, mas na grande maioria dos condados você não pode jamais trabalhar com gasolina. E foi um bem-estar maravilhoso, né? O cara não tá mais, o colaborador não tá tendo que respirar aquela gasolina o dia inteiro que sai do motor dois tempos, o motor não tá pingando e queimando as costas dele, ele não tem que lidar com dores de cabeça, trepidação e todos os outros fatores que um motor desse trazia, né? Então foi uma disruptura do mercado que já existe aqui há mais de 100 anos, né? Que vinha de gerações e gerações, não foi uma transição fácil, mas foi uma transição que a gente entendeu, e principalmente depois que ela acontece, que foi necessária, principalmente acho que muito mais do que a poluição, o bem-estar das pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho diariamente, tá? E Legal. só um parênteses. Barulhentos também, né, Rodrigo? São menos barulhentos também, né, essas É, máquinas. é uma situação. 70%. Por favor, Du, pode falar. Desculpa, justamente é uma situação de ganha-ganha, porque tanto a equipe, né, que não vai ter esse ruído para eles, os moradores, né, como a gente trabalha muito tem as propriedades comerciais, temos as propriedades multiresidenciais, né, então o ruído, né, essa poluição sonora, ela reduz, como o Rodrigo dizia, até 70%. Além disso, a praticidade, né, não emitir os poluentes, ter essa adaptação na van, que já faz a recarga dos equipamentos, né? Então, assim, é uma praticidade para nós, operacionalmente falando. Tem a questão do custo também, né? O custo,
Então, seria ali o equivalente a outros equipamentos que têm bateria, né, mas já é carregado pela própria van. Então, tudo isso beneficia muito. Legal, Olha só. bacana. Resumindo, para fazer poda de grama em janelas de hospitais, janelas de escola, aonde tem uma casa que o cara tem um escritório bem ali voltado para a rua. Então, ali seria O ideal, né? é um É, futuro, né, gente? Quem não está é. escutando ali, olha que dica interessante. Nós propagamos aqui no curso de jardinagem já o uso do elétrico, né? Transição, porque, até mesmo porque o cliente está exigindo isso, né? Não quero esse barulho, estou com homework, né? Está todo mundo trabalhando em casa, não quer esse barulho, né? Mas acho que daí até uma van carregando ainda é uma etapa futura para nós. Olha aí. Não, Legal. exatamente. Foi algo que justamente durante a pandemia foi uma loucura, né? Foi onde o nosso business cresceu muito por conta do home office, né? E hoje ainda continua muito a questão do home office e o pessoal desacostumou com o barulho, né, dos jardineiros na rua. É, Então, e como aqui nos Estados Unidos, né, as casas são, mesmo nos bairros, né, como aí no Brasil, mas todo mundo tem um jardim, todo mundo tem a grama na frente da um casa, é grande, uma né? cultura, né? É, Era um dia por semana, todo dia na semana tem um jardineiro na rua, né? é, Então, o pessoal convivia com aquele barulho, né? O dia inteiro quase ninguém aguentava mais, né? E isso foi uma mudança que começou muito. A gente não presta serviço residencial para esse tipo de cliente. A gente já prestou, né, no começo, principalmente na época da pandemia. A gente chegou a ter, na época da pandemia, mais de quase 800 clientes residenciais. Isso é uma maravilha, né, com relação a cliente, mas você lidar com 800 contas é um nightmare, igual a gente fala aqui, complexo, né? né? É, Muito Pois é. complexo. é. E quantas Enfim, vans você tem, Rodrigo? a Quantas vans gente, desse tipo hoje você tem? a van a gente tem 4, e a gente tem outros modelos, né, que são a picape com os trailers, que tem o mesmo sistema da van, só que eles são trailers, né? E a gente tem um sistema Entendi. muito interessante. Como a gente tem contas também em condomínios, né? Que a gente fala que aqui a gente chama de HOA, que são Homeowners Association, que são como se fossem os condomínios aí no Brasil, eu acredito, tipo um Alphaville, Uhum. que o condomínio ele é responsável pelo paisagismo, né, do condomínio, né? A gente cria estações de carregamento dentro do condomínio. Então, as equipes elas vão direto para esses condomínios e ela trabalha 5, 6 dias por semana direto desses condomínios e ali a gente tem a estação de carregamento. A gente faz em Tá, container, a gente faz né, legal, com sistema Uhum. solar também, tá? legal. Que legal. Ô, Rodrigo, vocês conseguem agregar certificados de construção verde ambiental? Tem vários aí nos Estados Unidos? As obras? Cara, tem bastante, principalmente aqui na Califórnia, mais voltado para essa questão ambiental com relação a essa questão que a gente passa muito aqui da seca, né, do drought, e com relação aos fogos, né, não sei se vocês têm acompanhado, mas essa semana já começou os fogos aqui perto, muita gente evacuando, porque quando o clima começa a esquentar, por mais que a gente tenha um pouquinho de chuva, a gente fica anos sem chover, a, Uhum. a gente já começa a ter muito problema com fogo, né? Então, tem muita certificação voltada para ser um paisagismo sustentável nessa área também, e ambiental nessa área de queima e de preservação também. Tá, Aí. E daí que surge o nosso grande problema da irrigação, tá? E se a gente quiser já entrar no tema da irrigação, isso. aí que surge o nosso grande problema, que é a falta de água, né? Como a gente tem um clima muito seco, né, na Califórnia, principalmente aqui para o lado de Los Angeles, né? Mas desde o norte, descendo para o sul da Califórnia, a gente tem muito fogo, né?
E o governo vem lutando muito com isso. A gente capta muito pouca água. Se é um ano que não tem muita neve no norte, e a gente não tem essa água da degeleira, né? Do descongelamento da neve, que a gente traz do norte até o sul aqui, a gente acaba não tendo muita água. E a Califórnia, a gente, não sei se esse seria o tema, mas a gente não rouba, a gente compra, mas a gente rouba muita água do Rio Colorado, né? E essa água está cada vez mais baixa e o consumo, porque a Califórnia não para de crescer, é cada vez mais alto. Então está tendo uma grande guerra, né, com o Colorado, porque Nevada e outros estados, Arizona, também pegam água do Colorado. E então a gente está numa grande disputa aí por água. Então, quando a gente não tem chuva, esse ano ainda choveu bastante, o rio, a gente está com um bom nível de água, mas o estado já vem brigando para esse consumo mínimo de água, para uma solução mais longa, né? De longo tempo, de um tempo mais longo, né? Prolongado. O governo já vem brigando com essa questão. E o primeiro ponto, né, que o governo pensou, falou assim, cara, onde é que a gente vai eliminar o uso excessivo de água? Não tem como pedir para o povo tomar menos banho, não tem como pedir para o povo não comprar, não lavar roupa, não tem como pedir para o povo não cozinhar, né? Aqui a gente já não tem o hábito de lavar carro na rua, igual a gente tinha no Brasil, não tem esse gás, já tem uma conscientização, o pessoal não tem que ficar lavando calçada, né? A gente não tem um aquífero Guarani embaixo da gente para a gente ficar usando água, né? Desse jeito. Então já tem uma consciência que não se usa muito, né? Mas, então, a primeira medida do governo foi, cara, elimina a água da irrigação, vamos diminuir a irrigação. Tanto que a gente passa, às vezes, tempos de drought aqui, que são tempos de seca, que o rio está baixo. O ano passado, o ano de 2024, na verdade, foi um ano bastante difícil para os jardins, né, vamos dizer assim, porque... vamos dizer assim, que a gente água a grama aqui 4 vezes por semana. A gente usa uma grama chamada maratona aqui, marathon, e a gente que é modificada para essa área, para nossa área, mas mesmo assim a gente precisa irrigar ela mais ou menos entre 8 a 12 minutos, 4 vezes por semana. E a gente só podia irrigar no verão, fazendo 40 graus, 42 graus, uma vez por semana. Era permitido pela cidade, senão você era multado. Mas aí você usa aspersor ou já usa esse de gotejo para garantir que não há perda? Para grama, só sistema de aspersão. Tem como ser feito com o sistema de dripping, que a gente chama, né? Esse sistema de gotejo, é o dripping system. Tem como ser feita a irrigação para novos projetos, não para grama existente, né? Não tenho como instalar esse sistema em grama existente, mas sim para novos projetos. A gente faz um sistema underground, que a gente chama, que é por debaixo do tapete da grama. Então ele água só a raiz, ele não água ela por cima, né? Onde tem uma grande evaporação de água, e principalmente no clima seco e calor quente, como é aqui, né? Ela evapora muito rápido, essa água que fica por cima. Mesmo irrigando à noite, né? Vamos dizer assim. Então, por conta disso, a cidade lançou programas e lançou... Nesse ano, só para terminar respondendo a sua pergunta, a gente perdeu grande parte das gramas, né? Que existem. Aí você imagina, né? Aquela igual a gente vê nos filmes aí, aquelas casas todas com as gramas verdinhas na frente, tudo sequinho, amarelinho, parecendo ouro, né? Douradinho, igual fica as montanhas aqui na Califórnia no verão, né? Ô, Rodrigo, essa família de produtos aí que a Martina citou, que você está mostrando na tela, a Rainbird era chamada de sherrigation. Ela é usada, isso é uma expressão que foi criada aí na Califórnia e no Arizona. Isso. Vem da sherry jardinagem. Sherry é um prefixo grego que diz pouca, então é um paisagismo focado em pouca demanda de água,
e é irrigação de baixo volume. Na Arizona sempre me chamou a atenção, tem muito pouca grama. Aí na Califórnia também acho que tem bastante paisagismo com outro tipo de solução, né? Isso a gente é muito especializado nesse paisagismo com outras soluções, né? Porque tanto essas emendas do governo, elas pedem, na verdade, o que se você visitou Arizona, se você visitou Nevada, Novo México, esses lugares, o que eles querem, na verdade, é que Califórnia vire mais ou menos tenha esse landscaping, esse paisagismo que a gente olha num todo como esses lugares. O problema é que a Califórnia, né, ela desde a década de 50, ela sempre teve muito capital, né? E na verdade a vegetação que foi traga para a Califórnia naquela época de paisagismo foi uma vegetação muito fundada tropical. A gente trazia muitas coisas do Hawaii, muitas coisas de Costa Rica, de Porto É o que Rico. Dubai está fazendo agora, né? Até o Dubai também tem um problema sério de água, mas ainda vai buscar a vegetação que outros têm, né? Por isso que a gente tem assim várias vegetações e várias vegetação de costa, mas de costas tropicais, igual Nova Zelândia, Austrália. Então, muitos dos flex, né? Muito dos flex que a gente usa, muito das agaves costeiras que a gente usa, muitas das plantas costeiras são plantas mediterrâneas, não são plantas naturais da Califórnia, água, né? As nossas plantas naturais, elas são, a gente chama, são matos, né? São tipos de matos, de gramas, aqui a gente chama de grasses, mas acho que a tradução para grass é grama, mas ela não seria grama, seria mais bushes, né? Matos. Essa seria... Uns relvados, Isso. E então essa vegetação agora, né? Passou-se aí alguns anos, algumas décadas, e essa vegetação ela está sendo que ser mudada pouco a pouco, né? Então a gente hoje, o governo lançou um programa que chama, já há 5 anos, chama Be Waterwise. O que é bom, né, do governo americano é que toda vez que existe uma mudança, sempre vem um incentivo, né? Ele não faz uma exigência sem que os órgãos públicos façam primeiro, e nem faz uma exigência sem que o governo apoie de alguma maneira o taxpayer, né, que a gente fala, o cidadão que paga imposto, né? Sim. Então o governo ele lançou junto com os departamentos de água, com os departamentos de eletricidade, lançaram um programa chamado Be Waterwise, né, que se traduz sistema inteligente de uso de água, água consciente, né? Uso inteligente da água. Uso inteligente Exatamente. da água. Uso inteligente da água, e esse programa ele praticamente se consiste em você fazer a remoção de todas as áreas de grama, porque o governo não quer que você ague mais as gramas com água potável. Você pode continuar regando com água reciclável, né? Reuso. De reuso. Legal. Né? Ele vai poder manter algumas áreas que são áreas de grama, que são áreas de recreação, né? Aí você pode manter essas áreas de recreação por enquanto, né? Provavelmente mais para frente, dependendo do drought, eles vão querer que você água essas áreas de recreação com água de reuso. Algumas cidades já te oferecem esse sistema de água de reuso, mas a grande maioria não. Tá? E aí esse sistema, esse Be Waterwise, esse programa, né, ele dá um incentivo. Ele chegou a ser $7 por square feet, né, por metro quadrado seria, por square feet tá bem menos que 1 metro quadrado, né, só para vocês terem uma ideia, 100 square feet é 10 metros quadrados. Então vamos dizer aí, por cada 10 metros quadrados, $70 de rebate, né? Que é um dinheiro que você pega, eles te dão um cheque de volta para você remover a grama, para você poder fazer um projeto inteligente e um projeto feito tem alguns requisitos, né, que são feitos nesse projeto. Primeiro requisito começa pela irrigação, ela tem que ser feita por uma irrigação de gotejamento. Segundo requisito é que tem que ser plantas nativas, tá? Ou
Se não forem plantas nativas, tem que ser plantas que aceitem uma irrigação mínima, né? Plantas de droughts, que a gente fala, plantas de seca, né? E qualquer tipo de material que seja usado tem que ser materiais permeáveis, né? Para essa água vir para o solo, né? Não pode ser o hardscaping que a gente chama aqui, né? Ela pode ser gravels, né? Que a gente são essas pedras, né? Que a gente usa muito. Pode ser o DG, que é um granito, esse amarelinho que vocês estão vendo na foto da esquerda. Eu não sei se a gente deve ter esse material no Brasil, mas é um granito decomposto, Isso. Uhum. né? Que se usa muito também em paisagismo mediterrâneo, né? E uma lista variáveis de planta. E o mais importante que a gente usa aqui é esse cascalho, né? Que a gente chama de mulch. Eu não sei como que é o nome do que se dá para o Brasil, Marcelo. Seria mesmo. forração, cobertura morta, né? A tradução O mulch, né? Na Porque agricultura se usa o mulch mesmo. o mulch é talvez uma das partes mais importantes dentro dessa irrigação de gotejamento, né? Para que tenha tempo de penetração e continue moisture, né? Continue úmida a área, né? Ele faz a cobertura das mangueiras, né? As mangueiras elas não podem ser enterradas, então ela faz a cobertura das mangueiras para que essa água, no calor que a gente tem aqui, ela tenha tempo para chegar na raiz onde ela precisa, né? E ele continuar mantendo essa umidade, essa proteção, né? Para a raiz da planta, né? No caso, tá? A gente hoje é muito usado, tem vários sistemas de gotejamento, né? Que é feito. Hoje a gente usa muito essa mangueira da Rainbird, né? Que ela tem 1 emitter a cada 12 inches. Um E ela gotejador a seria... cada 30 centímetros em português. Pô, Marcelo, Essa Marcelo daí, é né? primordial para essa live, gente. Obrigado, Marcelo. Ele tem um Traduz sistema no de inglês. E ele é legal porque, como vocês podem ver nessa imagem, ele já tem um filtro, né, para Escudo de manter cobre. exatamente, para manter essa válvula, esse meter, né, o gotejamento dela limpo, né? Para não entrar raiz, né? Entrar raiz e para não entrar terra, né, principalmente na linha, pela linha de gotejamento, então ela mantém esse gotejamento limpo. A gente coloca alguns filtros que fazem a limpeza também dessas linhas, né? Hoje a gente usa muito esse sistema, porque daí ele vai em volta da raiz, né? O sistema de gotejamento único aqui, que é aquele individual, ele funciona mais para a gente quando a gente usa, a gente chama de buffler aqui, mais para as árvores. Tá? Às vezes a gente faz ele até interno, né, um pouquinho abaixo do nível através de tubulações, mas esse sistema de emitter de uma linha de um gotejamento a cada 30 centímetros, como disse o Marcelo, ele fica em volta da raiz, ele dá uma cobertura melhor para a gente, para que a gente possa ter uma área maior de cobertura e menos chance de secar essa água até que ela chegue na raiz, né? E o importante para a gente é que o consumo também ele é muito menor, né? Todas as conversões que a gente faz aqui, né? Comparado com a aspersão, a gente tem uma média de 30%, de 25% a 30% no consumo, né? De água, comparado com os sprinklers. Os sprinklers aqui, principalmente, que é os de aspersão, né? A gente perde muita água por conta do clima e evapora muito, porque até ele chegar no chão, na época do verão, o clima é seco sempre, né? Nossa umidade ela é muito baixa, né? Não importa a época do ano, mas no verão é muito, muito quente. Então, o bichinho, quando espirra, a hora que a água vai assentando, ela já não tem nem mais água, às vezes. Deixa eu saber, a Fabíola levantou a mão e a Gleice também fez uma pergunta. Fabíola, quer abrir o microfone? Estou aqui. Boa noite. Rodrigo, vou voltar um pouquinho só para trás. Quando você estava falando de espécies, né? Você passou uma lista, espécies vegetais. Existe alguma lei do que é proibido plantar ou são indicações? Quer dizer, um paisagista vai pegar um projeto para fazer na Califórnia
Ele recebe, ele tem um material do governo, isso você pode, isso você não pode, uma coisa oficial. Viola, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Não é uma exigência com relação à planta, é uma sugestão, mas o que a gente instrui o cliente é tentar, e a gente tenta fazer os projetos de uma maneira onde a gente esteja mais próximo da sugestão, porque mesmo, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, quando a gente vem para o subúrbio, assim, a gente tem uma facilidade maior de fazer essa implementação, porque realmente o cliente ele não quer ter um gasto excessivo de água, realmente o cliente quer estar com plantas que vão ter uma melhor adaptação no terreno e vão ter uma melhor... vão se adaptar melhor, né, com o clima aqui, com tudo, do que tentar forçar um paisagismo onde ele está contra o ambiente, né, natural dele, que vai ter um gasto excessivo de água. Isso às vezes acontece em alguns lugares com capital maior, por exemplo, Beverly Hills, Brentwood. O pessoal ama, né, esse paisagismo tropical, esse paisagismo fechado, e eles querem continuar com esse tipo de vegetação. Pode ser feito também dentro do sistema de irrigação de gotas, né? Igual a gente faz. A planta, às vezes, ela tem um tempo de adaptação um pouquinho mais demorado, né? Por conta de algumas áreas. Principalmente a gente tem um sol aqui que pega praticamente em tudo e todo tempo. Então, alguma dessas plantas que requerem um pouquinho mais de sombra, menos sol durante o dia, elas vão ter um pouquinho mais de dificuldade de se adaptar, mas é feito. Agora, na Califórnia, até quando isso vai poder ser feito? Aí já é uma outra pergunta, porque a lei muda bastante, tá? Então, a gente sempre instrui isso ao cliente. Hoje não tem uma proibição, é mais uma sugestão e uma indicação nossa como profissional para o cliente estar alinhado com as mudanças que estão acontecendo. Tá? Mais uma dúvida, assim, essa questão da água. Então, uma pessoa lá de Beverly Hills resolve que quer fazer um jardim tropical, ele tem um limite de água que ele pode pôr? Ou é só o bolso que Na manda? época da seca, sim. Na época da seca, ele vai ter um limite. Ele não vai poder irrigar mais do que aquilo, né? A cidade, ela praticamente ela controla os relógios de uma maneira bem inteligente aqui, tá? E quase todos os relógios de rua ele é monitorado, principalmente quando você está em condomínio, ou quando você está numa área mais assim, igual eles sabem quando o relógio foi acionado ou foi ligado. É interessantíssimo esse sistema, mas enfim. Então, como eu disse no começo da live, na nossa região aqui, podia se aguar as plantas uma vez a grama podia uma vez por semana, e os planteiros, né, que a gente chama, a gente faz uma separação, também só podia uma vez por semana. Em Beverly Hills foi igual. Era uma vez por semana a grama e uma vez por semana. E o que aconteceu? Como o pessoal ali acaba tendo um pouquinho mais de dinheiro, o pessoal pagava as fines, que as multas que o governo dava, né? Porque eles preferiam pagar a multa do que perder o paisagismo, porque a gente tem todo um sistema, depois a gente pode conversar, de como a gente se adapta para fazer a preservação do landscaping, né? Que é o asset, que é um bem, né? Que essa casa ou que essa propriedade possui, né? O paisagismo não é barato, como a gente sabe. E muito dos condomínios que a gente lida, a gente está falando de paisagismos que foram feitos há 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Então a gente tem que fazer, a gente entra do modo preservação, e aí a gente tem que tentar fazer todo um estudo para saber quais são as áreas, quais são os lugares, quais é a área desse paisagismo onde possui mais, vamos dizer, mais investimento, onde a gente precisa cuidar melhor, precisa cuidar mais. Na época da seca, as coisas ficam bem dramáticas, posso dizer. É isso aí, né? A Gleice está perguntando como é a adaptabilidade e aceitação da vegetação em relação ao reuso de água na irrigação. É uma outra qualidade de água, com certeza, mas ela chega a prejudicar? Você só não pode beber. Mas as plantas gostam.
Não, as plantas gostam. Ela tem impurezas, tanto quanto a água tratada tem outro tipo de impureza, né? Vamos dizer assim, mas às vezes tem algumas plantas que. As plantas, quando elas já estão bem estabilizadas, bem estabelecidas, elas não têm tanto. A raiz já bem estabelecida, ela não tem tanto problema em adaptação. Um pouquinho mais Faz nas plantas sentido. quando é um novo projeto, plantas novas e tudo mais, com uma nova raiz, a gente tem que puxar um pouquinho mais na irrigação, mas assim, a gente não tem tido problema, e elas se adaptam igual. A resposta é essa. Legal. Marcela perguntou se propriedades que adotam esses programas têm valorização de mercado diferenciado. Boa pergunta. Sim, sim tem. Porque é um investimento, né? É um investimento feito. Como eu não tenho um valor exato por metro quadrado ou por metro. Eu posso abrir uma propriedade? Abra a Harvard Manor para mim, fazendo um favor. Se você puder abrir no mapa, para eles terem uma ideia. É um investimento, né? Porque, vamos dizer assim, essa propriedade que está na tela aí, essa em amarelo, tá? Essa propriedade a gente fez a conversão dela total de irrigação. Essa propriedade ela já possuía 78 válvulas, tá? Trabalhando tanto nos planteiros quanto na área de grama. A gente fez uma remoção de grama de aproximadamente 40 mil square feet, que seria, vamos dizer assim, de 4 mil metros quadrados. Tá? A gente diminuiu as válvulas de 78 válvulas, a gente está usando 42 válvulas, né? Naquele sistema de válvula com os filtros, né? Que tem a filtragem para controlar o PSI. Marcelo, ajuda aí. A pressão da água, né? As mangueiras, ela não pode ter a mesma pressão que os aspersores, né? Então, ela é controlada na válvula. A gente coloca esse filtro regulador de pressão na válvula. Você quer mostrar a foto da válvula, Du? Vai te atrapalhar, só para eles entenderem o que eu estou falando? Vamos lá. Obrigado. Eu Praticamente acho que sem eu até material. coloquei aqui alguns itens. No slide anterior você tem uma Algumas foto. informações. Vamos lá. Exato. Aí, ó, por exemplo, aqui estão as válvulas, né? A gente usa essa válvula da Rainbird, é uma válvula de plástico, ela não é uma válvula de cobre, uma válvula muito fácil de trabalhar, tem um solenoide ali, né? O sistema elétrico em cima dela, e ela tem esse Vzinho embaixo, né? Ele é um filtro, esse que está do lado aqui no centro da tela, Large Capacity RBI Screen, esse que o Du está apontando, ou esse de baixo, Du. Ele tem vários tamanhos, dependendo do tamanho da válvula que a gente usa, né? A válvula tem vários tamanhos de tubulação, cada tubulação acompanha um tamanho de válvula, né? Uhum. E esse filtro, ele controla, né, a pressão da água para que não estoure os emitters, né? Que são as saídas de água, que são a foto do lado direito, com muita pressão e muita água, senão também há um desperdício de água, né? A gente, naquela propriedade que eu estava mostrando, a gente diminuiu para 42 válvulas. A gente passou as mangueiras, né, por toda a área de plantação. A gente replantou. Eu chamo isso de make-up, tá? Não foi um paisagismo feito do zero. Eu falo que é um facelifting. Uma remodelação. Uma remodelação, né? A gente tirou muito do paisagismo que eu achei que não combinava mais com as plantas que exigiam muita água, as plantas que não combinavam muito com o paisagismo. Fizemos uma repaginada, removemos, como eu disse, 4 mil metros quadrados de grama, né? E a gente reduziu as válvulas de 78 para 42 e plantamos 2.500 plantas nessa propriedade, tá? Esse foi um projeto recente, mas só a parte da irrigação, para responder, eu esqueci o nome do querido que fez a pergunta.
adiciona muito, porque foi um investimento na propriedade, essa propriedade foi um investimento de $500 mil, só a parte da irrigação foi $200 mil, tá? Então, foi É um 500 mil. condomínio, pela quantidade de casas, assim, é isso? Exatamente, é um condomínio, tá? E tem Ah, bastante conforto térmico, inclusive, né? Estou vendo ali que foi bem arborizado tudo, né? sim, bem arborizado, tem todo um conforto térmico. As plantas onde a gente colocou, usamos bastante planta nativa ou plantas para seca, né? No caso, plantamos mais algumas árvores nessa propriedade também. Criamos um pouco mais de áreas de sombra para tentar rebater o sol, né? Para que essas plantas tenham mais saúde ali. Então, assim, foi um projeto bastante interessante, tá? E para responder também, continuar respondendo, a gente faz muito esses projetos de valorização dos condomínios, né? A gente tem um caso, você tem o Kensington, o Kensington já é um caso totalmente diferente, ó. O Kensington é bem interessante. Esse condomínio, ele entrou mais nesse projeto de Be Waterwise, daquele programa desse incentivo do governo, tá? O Kensington é um condomínio um pouco mais de luxo, tá? As casas ali são casas de 1,7, 1,8 milhões de dólares. E eles queriam manter todas essas casas possuíam grama na frente. Todas elas tinham uma área de grama na frente, é uma área bastante arborizada também, mas quando você não água a grama, não tem jeito, ela não vai continuar crescendo, ela vai morrer, né? Você consegue navegar ali dentro um pouquinho do Kensington? O Kensington, a gente pensou em fazer esse sistema foi aí vários meses discutindo esse projeto com o board, né, com a diretoria do condomínio. O Kensington, ele queria fazer esse sistema de Be Waterwise para economizar água e também transformar o condomínio numa área um pouco mais nativa. E aí, esse caso é bastante interessante porque vai responder a pergunta da Fabiola e a do rapaz também. O que aconteceu? Se a gente removesse toda essa área de grama, aí eram 33 mil square feet, na verdade era 49 mil square feet, a gente removeu 33 mil square feet. Então era 4.900 metros quadrados, a gente removeu 3.033, a gente removeu 3.300 metros quadrados de grama. Se a gente removesse a grama, chega pertinho de uma casa para mim, Du, você consegue? Se a gente removesse essa grama na frente da casa, a gente teria que substituir ela por um jardim zero-scape, que a gente chama, o X-scaping, que a gente chama, né? Que é um jardim. Você imagina essa área toda coberta de mulch com algumas plantas, né? Ou com uma vegetação mais nativa. Não traz necessariamente um look, por mais bonito que você tente fazer, é muita área verde que você vai ter que remover e vai ter que ter, pode parar aí, Du? Que você vai ter que substituir pelo mulch, né? O mulch, ele é bonito por alguns meses pra gente e ele requer toda uma manutenção, tá? Ele tem que ser totalmente removido a cada 2 anos, ele tem que fazer o refill dele, né? A cada 2 vezes por ano, para manter ele bonito, porque, como eu disse, o clima é muito seco e muito calor, então essa madeira ela também queima, então ela perde a coloração, ela fica, não fica um look legal, tá? Qual que foi a solução que a gente criou para essa propriedade? E essa teve uma economia muito grande em água, tá? E isso foi muito importante para ele, porque aí implica em seguro da casa, implicou no seguro de incêndio, no seguro geral do condomínio que tem que se pagar aqui, e vários outros aspectos, né, que a gente fala aqui. A gente substituiu 33 mil square feet por 33 mil square feet de synthetic turf, de grama sintética, né, grama artificial. A gente Eu tem ia grama... perguntar isso. Tá? A gente tem gramas feitas aqui nos Estados Unidos, que são gramas de altíssima qualidade. A grama que a gente usa é uma grama que ela
ela não libera aquele forever chemicals, né, no solo, que é o PSI que a gente chama, que é aquela substância tóxica, né, no sistema fluvial. Plásticos, né? Ela é uma cama, ela é feita com ela é feita com soy base, ela praticamente a base dela é feita de vegetais e soja, tá? E a gente manteve toda a área de planteiros, que eram as áreas encostadas na casa. A gente manteve toda a área de grama, a gente substituiu por synthetic, por turf. Então você anda nessa comunidade hoje, parece que você está no cenário da Desperate Housewives, né? Parece que você está em cenário de Hollywood, parece um golf course, né? E eles Aham. economizam hoje quase 50% de água, porque, se eu não me engano, foram mais de 1.500, 1.700 cabeças de sprinklers, né, de aspersores que a gente fechou, né, de irrigação, que a gente não usa mais. Coisa disso. A Cláudia aqui pergunta, a arborização dessas áreas diminui a demanda do uso de irrigação? Porque ela está imaginando que o solo mantém mais umidade nos locais sombreados por árvores. É isso que acontece ou não? Tem que... Não, essa é uma pergunta excelente também, tá? Porque a maior preocupação quando a gente faz um projeto como esse é de remover a grama onde há tantas árvores, né? E já árvores maduras, árvores aí que estão plantadas. Essas árvores foram todas plantadas, a grande maioria, 30 anos atrás, tá? Então, a grande preocupação nossa é que muitas das raízes dessas árvores, elas bebiam da irrigação dessas gramas, né? Elas se mantinham da irrigação dessas gramas, o sistema de raiz delas, né? Então foi feito, né, todo um estudo para cada árvore, né, junto com o nosso arborista, para ser feito toda uma irrigação individual, buscando, como a gente não tem a água da chuva para sustentar também essas árvores, foi feita toda uma irrigação individual para cada árvore dessas com o sistema interno, colocado através de tubos, e algumas que têm menores sistemas de raiz, com buffers, né, que é um sistema de gotejamento individual para cada uma delas. Tá? Aerador de raiz com Sim. borbulhador. É isso aí, Marcelo, obrigado. Aerador de raiz. Aerador de borbulhador. raiz. Nós também usamos Borbulhador. aqui no Brasil, né, Marcelo? Esse sistema ele é muito importante para a gente aqui. Número um, igual eu disse, né? A gente não tem chuva. A gente não a nossa vegetação é muito difícil ela sobreviver com água de chuva. Então todo o verde que você tem na Califórnia, ele é mantido por irrigação. Tá? Então é muito consumo de água em irrigação. Por isso que a lei veio para tentar dar uma diminuída nisso. E você vê que é uma área bem arborizada, né? Mas o problema de você fazer todas essas mudanças é como manter essas árvores saudáveis, né? Vivas, Também. né? E vivas e saudáveis, tá? Não sei se responde aí a pergunta do pessoal, mas isso traz uma valorização, né, das propriedades. Essa propriedade, por exemplo, ela estava com dificuldade até mesmo ela estava um pouquinho feinha, né, o paisagismo e tudo mais, e depois que a gente terminou esse projeto, imediatamente, assim, coisa de 60 dias, teve 3 propriedades que foram vendidas, assim, automaticamente. O pessoal ficou muito Estavam satisfeito. adaptadas. Legal. A Roxa que está perguntando se a aparência dessa grama sintética fica muito artificial. O fato dela ser de soja, Não. ajuda. Du, você tem uma foto aí para mostrar para eles? É a coisa mais linda do mundo. Se você não... hoje aqui tá tão evoluída essa questão das gramas sintéticas, né? E essa grama que a gente colocou lá, se você não fala, você não sabe que é grama sintética. Tanto que o blade dela, né? A lâmina, a gente tem... essa ela tem 2 inches e 2 1/8, 2 inches e meia de altura. Ela praticamente em centímetros, ela deve ter quase 4 centímetros de altura. Ela tem todo aquele infiller da grama marronzinho que vem por dentro da grama.
Dentro, se você olha de longe, né, sendo bem instalada, com o sentido das lâminas para o lado certo e tudo mais, né, tem toda uma técnica para se instalar também a grama sintética, você tem resultados não só estético-visuais, mas como eu disse, né, de muita economia de água e é uma graminha verde sempre. E tem que ficar trocando a cada, sei lá, a cada 5 anos você tem que trocar essa grama, provavelmente, ou não? Essa grama que a gente usa, ela só para você ter uma ideia, ela é lifetime warranty. Ela tem vida Nossa, garantia para vida. O resto da vida. vital. Nossa, E também ela não precisa ser colada em cima de um piso, né? Impermeabilizado, vamos dizer. Não, não tem a instalação, impermeabilidade. a instalação dela, a gente remove a grama, né? A gente remove mais ou menos uns 4 centímetros para baixo do nível da grama, tira toda aquela raiz da grama, que deve ter aí por cerca pra gente aqui, a gente fala 8 inches, deve ter, não sei, centímetros, quanto seria, né, a raiz da nossa grama aqui. 20 centímetros. A gente remove aí mais ou menos metade disso. Aí a gente faz uma instalação de um tarp, né, que é uma manta, né, de uso de... Essa é a grama, tá? Se você puder chegar pertinho, você não vai falar que não é grama nunca. Não parece, né? Parece. E a gente viu que a gente manteve os planteiros, o paisagismo, né? Fizemos uma adaptação aí com garlic, a gente chama de garlic essa planta, mas enfim. E quando você faz essa mistura da grama com, né, do sintético com a natureza, com a vegetação, ela se adapta muito bem e fica bastante bonito, né? E a gente mantém as elevações naturais. Quando a gente faz a remoção da grama, o grading, né, que é a gente tenta manter o grading, os níveis, com a modelação natural do lugar, tá? E aí a gente tira essa camada, a gente coloca essa manta, né, de landscape, que é um tecido, né, ele decompõe, mas ele é um material especial. A gente coloca 2 inches de base, tá? Que é areia e pedras, né? A gente compacta essa para poder dar o nível. Aí a gente vem com uma camada de DG, que é o granito, o decomposed granite, né? Que é essa terra, né, que a gente usa, e você compacta ela porque ela tem estabilizador, então ela fica bem dura, mas ela é permeável. E aí a gente vem com a grama. Então ela tem aí 3, 4 camadas antes de você instalar a grama. E ela é parafusada não, desculpa, pregada, né, com pregos de mais ou menos 10, 12 centímetros, tá? Que legal. Ele é um prego galvanizado, ele é um prego a cada um pé. 12 inches, dá o quê? 20 centímetros, Marcelo, mais ou menos? Isso. Volta naquela outra foto debaixo da árvore. Já estão perguntando se ela é comercializada no Brasil. Não é tem outros tipos, né? Esse material, esse AstroTurf, é uma companhia chamada Simlawn. Depois eu mando para vocês dar uma olhada nos projetos. A gente é o Tem uma distribuidor dessa parecida grama. como essa que é usada em campos de futebol, principalmente society. A gente usa muito em campo. O campo do Palmeiras, a arena do Palmeiras é feita com grama sintética. Marcelo, exatamente, você está corretíssimo. Ela é usada para os campos americanos aqui, tudo de futebol americano, é tudo feito com essa grama aí. E aí tem que colocar aqueles grãozinhos de borracha também em cima desse gramado, campo de futebol, Não. assim? Aqui não, né? Não existe essa borracha, existe o infiller, que é uma areinha verde, que a gente chama, mas é areia, né? Como se fosse uma silica sand. Ela é uma areia parecida com areia de praia, vamos dizer assim. Que a gente coloca ela e a gente escova essa grama depois para as lâminas estarem de pé e ficarem de pé, e a gente coloca essa lâmina só para ajudar a sentar
a grama, e para ela ficar de pé. Não é igual aquelas bolinhas de borracha daquela grama que te machuca. Isso aqui você andar em cima, essa tem controle de temperatura, controle de UV, cheio de Ok. frescura. Cheio de Perfeito. frescura. Esses são os principais Tem- problemas que estão acontecendo nos campos de futebol, que você acabou de citar. É. Não está pegando muito nos campos de futebol aqui por causa disso. Ela não queima, ela não machuca, ela é uma delícia de você sentar, deitar, ficar em cima, parece um tapete. É uma muito invenção gostosa. super Alguém boa aí. perguntou se tem o prego, ele é um prego, é igualzinho um prego galvanizado, Com uma cabeça, só assim. com a cabeça certinho, e você tem que pregar ele em ângulo. Você abre o blade, você prega ele em ângulo, não reto, né? A gente prega ele em ângulo, um a cada 12 centímetros. Em Legal, linha, legal. em linha, É, tá? Então aqui, por que legal. que teve uma economia muito grande? Então você vê todo aquilo que era área de grama, a gente isolou e não se usa mais. Aqui tem até uma caixa de irrigação, ó, tá Caixa de mostrando ali válvula. uma caixa de válvula, e a gente manteve e replantou só dentro dos planteiros, né? Dentro para manter uma certa irrigação, tá? Sim, para as árvores e tal. Legal. É. Aí a E gente tem aí, quanta novidade, né, gente? muita sicamor, muito pinheiro nessa propriedade. Grande maioria das árvores, sicamor, pinheiro, a peppermint tree, que eu não sei o nome em português. Tem muita magnólia nessa propriedade também. Árvores lindas. Fabiola, você quer fazer uma pergunta? Sim, eu de novo, Rodrigo. É uma pergunta assim de procedimento. Isso é um condomínio. Uhum. Todas as casas fizeram a troca da grama. Então, isso é uma decisão coletiva do condomínio que as pessoas são obrigadas a acatar. Não é uma decisão individual de cada casa. Correto. Como nesse condomínio em específico, Fabiola, obrigado pela pergunta. Esse condomínio específico é um condomínio onde todas as frentes das casas, volta ali naquela mesma casa, só para eu explicar para ela ali como é que funciona. Todas as casas, essa parte da frente da casa, ela é controlada pelo condomínio. Então, toda planta que se usa, tudo que é feito, foi um paisagismo feito pelo comitê de paisagismo do condomínio. Tá? A única coisa que o residente ele opina aqui é o que passa do portãozinho dele para dentro e na parte de trás, no backyard da casa dele. Então é uma decisão tomada pelo comitê. Claro que teve reuniões de borda, né, com o comitê, teve votação para saber se ia fazer essa solução de grama ou se ia fazer a solução, né, do paisagismo, o zero escape que a gente fala, né, o de seca, né? Mas imagina essa área, em vez desse verde ser tudo monte e planta, né? Ia mudar completamente o look, né? A gente falando na estética de arquitetura, né, na estética do paisagismo, por mais bonito que o paisagismo ficasse, ia parecer mais casa do Woods, né, que a gente fala aqui lá do norte da Califórnia, lá de Yosemite, área de campo, do que uma área mesmo da cidade, né? Então, no final, a votação foi a favor, que foi um projeto, claro, que mais caro, né? Essa grama não é uma grama barata, tá? Para vocês saberem. Eles teriam o benefício de ter o rebate, né? Do governo. Eles abriram mão do rebate do governo. Aí tem todo um trabalho, né? A gente fez muitos designs, apresentação e tudo mais para eles, porque esse projeto deles, tá? Para vocês saberem em números, esse projeto deles, se eles fizessem só a planta e o sistema de drought, né, de seca, eles gastariam mais ou menos uns $250 mil, tá? Eles iam ter uma economia aí de 25% de irrigação, 25% de irrigação, porque toda essa área verde ia continuar sendo irrigada, né? Porque a gente teria várias plantas aí para irrigar, né? Então ia ter ainda um consumo de água. E eles decidiram fazer
essa grama, claro que aí a gente teve um desconto por causa da quantidade, tá? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de falar em valores, porque daí você consegue entender, né, a amplitude da decisão, né? Só a grama para instalar, sem a demolição, sem nada, essa grama ela custa, para eles custou 8,50 o square feet. Então, vamos dizer assim, $85 a cada 10 metros quadrados, tá? Só para você ter uma ideia. Para a gente aqui, esse material, ele me custa a $4,80 só o material, só a grama, por square feet. Isso Tá? já Então, conta todo esse preparo que você faz embaixo. Que eu entendi que você coloca meio que um tipo de uma pedrinha que é permeável e depois é que a grama vai em cima, né? É isso que você falou. boa pergunta. A base, ela é consistida de uma areia, né, de uma terra. É a mesma base que se usa para construção, para o concreto, né? Essa terra, essa areia, junto não é cascalho que fala, né? Mas é com pedregulho, com bastante pedra moída, Pedrinha. né? Então, quando a gente joga água nessa terra e coisa, a gente consegue compactar ela e deixar ela bem durinha. Aí a gente vem com o DG. Tava louco para descobrir como é que é o DG aí no Brasil, coloca aí Decomposite Granite, usado no landscaping, que acho que é até o Marcelão, essa daí o Marcelão também não Pedregulho, sabe. É tipo uma É. granilha. E Uma aí a granilha. gente usa muito aqui, que é muito usado nesse landscape mediterrâneo, quem vai muito para Itália, para Espanha, nessas áreas, né? É o Saibro. There we go. Saibro. Ô, Saibro. Rodrigo, essa grama tem algum tratamento antifogo? Ela não é inflamável, né? Vamos dizer assim, ela não pega fogo, ela derrete em caso de fogo. Tá? Obrigada. Então, ela derrete com a temperatura. A gente teve várias casas agora no último fogo que teve, que foi em setembro do ano passado, várias casas em Malibu que a gente faz e uma das coisas que o pessoal ficou bastante contente é que uma das coisas que abafou o fogo quando foi chegando perto da casa deles foi essa grama. Ela derreteu e matou a chama e depois foi super fácil fazer a substituição, porque a base dela já estava toda pronta, né? A gente só removeu as placas, foi super fácil fazer a remoção e recolocar uma nova, né? No caso. Legal, legal. Beleza. Você falou sobre mostrar um projeto que vocês fizeram. Esse é do condomínio. Esse do condomínio? Esse foi Esse e um o outro. Haverman. Legal. O Haverman foi de irrigação. Eu não sei se eu terminei de explicar, que a gente foi. Acho que eu falei, né? A gente Sim. saiu de Sim, 78 para 42 válvulas. Foi um investimento para eles, para poder, né, Muito. revitalizar o paisagismo. Fez uma revitalização no paisagismo. E a gente faz essa revitalização para muita gente, né? Para vários condomínios. Aqui funciona um pouquinho diferente esse sistema de condomínio, né? Esse sistema de prédios como esse, que a gente chama de community living. A empresa que é dona desse condomínio, desse complexo, né, residencial, ela é dona de aproximadamente 70 complexos como esse, né? E a gente é um dos primary vendors, né? Dos vendors que eles usam para fazer essas conversões quando necessário. Então a gente está agora fazendo uma leva de propriedades deles para eles terem essa economia na água, né? Porque essa propriedade, por exemplo, que vocês estão vendo, elas são todas a gente chama aqui de townhome, né? Que são aquelas casas de 2 andares, geminadas, e são todas de aluguel, né? Essas daqui não tem, não é a venda, né? Quando eles constroem, são todas para locação. Para alugar. Uhum. Então é importante Então, a para eles empresa- manterem, né?
tudo começa com o paisagismo, então é muito importante para eles manterem um paisagismo bonito, porque é o cartão de visita deles, né? Por isso que o paisagismo é muito bem feito e sempre muito bonito aqui. Porque a grande maioria das propriedades, as construtoras, diferente do Brasil, elas não constroem para vender, elas constroem como assets, né? Como propriedade própria. Então, elas, como investimento, elas não vendem as unidades. Tem algumas que vendem, são poucas, então a gente tem poucos condomínios de casas igual o outro é um condomínio, que a gente chama de HOA, foi construído para cada um comprar sua casa, os modelinhos, cada um comprou sua casa e cada um é dono da sua casa. Mas a grande maioria do sistema residencial aqui na Califórnia, mais de 60%, é esse modelo aqui, tá? São De modelos aluguel. onde a construtora ela constrói e a própria construtora administra. Ela tem a corretora dela que administra esses apartamentos, tá? Uhum. Então Não a tem gente nada a ver faz com Minha não Casa Minha só Vida, né? mas Olha aí. são de luxo, né? São de todo tipo tem desde senior living, de lugar para idosos, quanto aí são fases do projeto, né? Quanto apartamentos caríssimos de alto padrão, a médio padrão, a baixo padrão, eles têm praticamente todo tipo de propriedade em toda a vizinhança, né? Mas, igual eu disse, todo lugar, o paisagismo é o cartão de visita. É o cartão de visita desses lugares, É né? valorizado, então. Bastante É, valorizada. Legal. é bom sempre lembrar, né, gente, que, sei lá, é o teu lar, é a tua casa. Você pode viajar, você pode fazer o que quiser, mas você sempre vai voltar. Todo dia está voltando ali para sua casa. Então tem que ser uma coisa prazerosa, onde faz parte a natureza. É outro nível. Com certeza. Mas Aqui, legal, muito bacana. aqui na Califórnia, a gente preza muito por esse prazer que você falou. A gente sempre preza em ter esse paisagismo bem. Eu não sei se algum de vocês que está na live aí teve chance de vir ou para os Estados Unidos ou aqui para a Califórnia mesmo. Você não fala que Sim, eu você não estive fala em que você San está no Diego. você não fala que você está no deserto, né? Tão próximo do deserto. San Diego é uma cidade na costa que toda a parte de trás dela é deserta, né? Mas como é que É. pode, né? Você sai de uma Não, ela área, é de uma incrível vegetação. porque você ia para um lado, você tinha neve. Depois, sei lá, tipo, 1, 2 horas de viagem tinha neve. Outro lado tinha o mar. Outro lado você tinha plantações. Então, ela Olha tinha aí, ó. tudo em volta dela. Só Era para vocês terem maravilhosa. olha aí para vocês terem uma ideia no mapa, né? Um deserto muito, muito, muito grande com a área costeira pequenininha, com San Andrés dividindo a gente aí, a montanha do terremoto dividindo a gente. Mas é muito louco. É uma das poucas cidades no mundo, acredito que não seja a única, ou talvez seja a única, que você surfa e esquia no mesmo dia, se você quiser, né? Então, Você tá na praia, você é olha para trás, legal. você vê a montanha nevada. A É muito montanha interessante. nevada, é. Foi bem assim que eu vi em San Diego. Achei Rodrigo, aqui em maravilhoso. São Sebastião a gente surfa e esquia também, mas é na água, não é na Na neve. água, né? Temos mais alguma pergunta para? Acho que estamos caminhando, Pessoal, se estendeu um pouquinho, né? Mas acho que o pessoal não, tá tranquilo. curtindo. Ó, Ana, pode falar, Ana. Aonde fica a sua empresa na Califórnia? A gente atua, Ana, desde a área aqui pertinho de Santa Bárbara até quase San Diego, Oceanside. A gente tem equipes trabalhando, a gente tem propriedades que a gente cuida, é uma extensão bastante grande. O pessoal fala que eu sou maluco. É que a gente vai seguindo os clientes, né? Então a gente tem clientes que Aham. têm propriedades em toda essa extensão aqui costeira. Então a gente tem bastante cliente desde Ventura até coisa. A nossa empresa está fundada aqui em Thousand Oaks, Sei. tá? E é impressionante o braço que você tem, né? Porque eu estou entendendo que você faz manutenção, implantação e vem com esses projetos de inovação para que o cliente economize água, que a cidade Uhum. economize água. Então, você tem um braço bem amplo, né, Rodrigo? Tem live aí para a vida toda para a gente trocar ideia. A É, gente eu queria trocar depois É com um você ecologista. umas figurinhas. Eu tenho 2 projetos aí na Califórnia. Um em Portola sim, Valley e outro em Napa Valley.
Napa é o meu lugar favorito da Califórnia. É demais, é incrível. Gosto de tomar um Mas eu vinho, não né? tenho nada aí, preciso de alguém que faça, né? A gente faz, vem para Porque cá você visitar a curte. gente, estão todos Eu vou convidados, quem muito, vou quiser passar muito. um tempo com a Eu gente, vou conhecer a bastante para aí. operação. Ana, fica à vontade. Eu Igual, vou te igual chamar a foi próxima vez. citado, a gente está acostumado a educar, a gente não se preocupa em estar abrindo informação de maneira alguma. E foi uma pincelada muito, né, breve, a gente não Aham. entrou muito em coisa técnica aqui, mas a gente, na verdade, atua muito em outras áreas aí, né? A gente fala que a gente está aqui para resolver o problema do nosso cliente, né? Uhum. E toda a parte, na verdade, de não só de landscape, mas a parte de hardscaping desses condomínios todos que vocês viram aí, a gente faz, né? As áreas dos courtyards, todas essas passagens de concreto, toda a área de iluminação, toda a área de asfalto, a gente atua nessas áreas também. Toda essa parte da Muito legal. construção geral envolvendo o paisagismo, a gente atua nessas áreas. Então a gente tem equipes aí. A gente, na parte de manutenção, a gente tem não só a manutenção de paisagismo, mas a gente tem a manutenção de áreas comuns também desses condomínios, porque tem as áreas de piscina, as áreas de lazer, os clubhouses e tudo mais. A gente tem as equipes de limpeza que cuidam de todas essas áreas diariamente também desses condomínios. Nossa, Muito legal. bem amplo, Muito legal mesmo. né? Bem amplo. É. É bastante amplo, é bastante amplo. Como eu faço tudo isso, aí tem que perguntar para o Eduardo, que é a cabeça aí por trás. A gente tem uma equipe muito boa, graças a Deus. Como eu disse, o pessoal está com a gente desde o comecinho. A gente tem muito pouco turnover, né? Entrada e saída de funcionário. Quem entra está com a gente há muito tempo. Por isso que eu consigo também fazer todas essas consultorias, né, para outras empresas e para cidades, municípios e os estados. Eu acabei de voltar semana passada de Washington, né? Tava lá com o presidente. Mentira. Mas tava lá Deus na. Tava lá, sofrendo. Tava lá Mentira, na- porque ele estava na China. Você não foi falar com ele semana passada. tava na terra do presidente. Tem um condado que é um dos maiores condados dos Estados Unidos, está nesse processo de conversão também. Lá eles não têm esse problema de água, né? Igual a gente tem, Uhum. chove bastante, mas sem dos usos dos equipamentos, né? Então a gente estava fazendo treinamento para eles e a conscientização dos usos dos equipamentos, e aí a gente tem como parceiro outras companhias, né, que atuam junto com a gente, as próprias marcas, né, que atuam junto com a gente, a Husqvarna, Steel, Makita, Toro, todos os fabricantes, né, atuam juntamente em parceria com a gente foi responsável por testar a grande parte desses equipamentos quando esses equipamentos estavam sendo lançado elétrico, né? Então a gente está no elétrico desde o comecinho, né? Desde quando o material realmente era uma porcaria, parecia um secador de cabelo, uma sopradora, né? Era muito difícil de fazer o serviço naquela época, mas a gente foi passando e foi testando e passando e testando toda essa transição e fazendo parte de vários projetos aí bastante interessante. E a gente construiu aí em pouco tempo uma história bem legal. Legal, Parabéns, muito legal. parabéns, parabéns. Eu vou deixar meu contato, o Eduardo vai deixar o Isso. contato também, Eduardo, de e-mail, de Isso. telefone aí com vocês e, por favor, a gente adora bater papo, adora trocar figurinha, a gente ama estar aprendendo. Eu sou um menino no business ainda, nessa indústria. Cada dia eu aprendo um negócio novo, cada problema que a gente tem, a gente aprende um negócio novo. E eu acho que essa é a parte Pois mais é. gostosa, né? É uma evolução diária. Eu Bastante. quero fazer o curso em junho com vocês também, aí com o Marcelo. Tenho Isso, certeza que vai venham. ter sempre figurinha pra gente poder. Tem virtual ou é só presencial? Vai ter que abrir. O Eduardo vai abrir A o câmera. vídeo lá, Ô, Marcelão. Martina, podemos abrir uma exceção, depois dessa maravilha que ele fez hoje, nós podemos abrir uma exceção Podemos e abrir, né? fazer uma É. gravação e mandar para ele. Só que ele não vai fazer a prática, ele vai ter que, para ganhar o diploma, ele vai ter que, o certificado, ele vai ter que vir fazer uma prática. Fazer a prática. Eu quero poder Tem que ser os dois, participar. né? Tem que ser o projeto paisagístico, o paisagismo Os dois mesmo, os cursos. projetos e a irrigação, né?
É. Isso mesmo, Eduardo, são dois. Porque nós valorizamos muito a prática aqui, Rodrigo. A nossa especialidade de treinamento, nós, Centro Paisagístico, já existimos há 35 anos, e a gente acha que um grande aprendizado é a prática. É maravilhoso, eu assino embaixo. Olha aí, ó, E presencial, né? isso aí. É muito Gente, interessante. valeu, A gente aprende fazendo, não tem jeito. E hoje está mudando tudo muito rápido, né? As ferramentas, a gente sempre tenta estar bastante atualizado com as ferramentas que estão disponíveis no mercado, né, com os novos apps, com todas as ferramentas de inteligência artificial. E praticamente todo o nosso back office, né, hoje operante, ele é no Brasil, mesmo lidando com os clientes aqui. Então a gente usa muito esse sistema, igual o Du, a gente chama o Du, uma das funções do Du que a gente fala, ele é o nosso CS, né, que é o Customer Success. Ele está em contato direto com todas as nossas contas de manutenção, né? Com todos os pedidos, requerimentos, não sei o que a gente chama de Customer Success. Então, nosso financeiro, praticamente todo mundo aí, é remoto. Então, a gente consegue ser bem ágil, bem prático, bem rápido, né? A equipe de rua, claro, tá todo mundo aqui, project manager e tudo mais, mas turma de venda e tudo mais, a grande maioria acaba estando aí. Que bacana. Legal. Deixa o contato, então, pra gente aí, ó. Olha aí, o Eduardo já mandou, Eduardo Godoy. Pessoal, vocês estão vendo aí Não. no chat, tem todas as informações. Só faz um print screen aí, ó. Isso, já pega aí, Rodrigo Portapila. Isso, o seu próximo projeto lá, né, seja mais com o Rodrigo. Com certeza, já vou contatá-los. Vocês estão todos convidados, quem estiver por perto, quem quiser passar um tempo com a gente, quem quiser bater um papo por Zoom, quem tiver com projeto, quiser trocar ideia, fica à vontade, gente. Tá. Com certeza. Um pouquinho que a Fabíola deu uma dica. Eduardo, está faltando um A no seu endereço de e-mail. Verdade. É isso mesmo? Perfeito. Obrigado. Re-Earth. Obrigado, não tinha visto. Perfeito. Aí, Mandei ele já novamente. está corrigindo. Aí, ó, que bacana. Obrigada, Fabíola. Um beijo grande no coração, um bom descanso, começar esse fim de semana. Eduardo, Obrigado a todos. mais uma vez, obrigada. Beijo. Marcelo, também por dar nosso apoio técnico e de inglês, né? Eu que agradeço o privilégio de conhecer essas duas figuras maravilhosas. E, ó, parabéns pelo nome da sua empresa, é muito impactante. Obrigado, querido. Obrigado. Gostou do logo, Marcelo? Eu ia Entendeu falar do o logo logo? também, mas não quis me atrever. O logo está maravilhoso. Que vocês tenham força de sustentar essa pegada, cara. Que legal. Parabéns. Obrigado. Muito legal, Obrigado. parabéns. Isso mesmo. Do show. Beijo, Obrigado a beijos. Sim. Gente.